Começar pedindo desculpas por essa iluminação precária aqui no meu vídeo, porque estou sem luz. Já expliquei toda a situação no outro vídeo de hoje, tá? Quem quiser pegar a explicação do motivo para eu estar sem luz, do ciclone que está passando pelo sul do Brasil, assista a outra análise de hoje que eu explico direitinho a minha percepção sobre esse ciclone que está passando, o trabalho da mídia, como alguns políticos estão fazendo demagogia em cima do ciclone. Só para encurtar a explicação, estou sem luz por causa dos ventos que estão passando, dependo da luz, se tu assiste só essa análise aqui, não vai assistir a outra, estou só com a luz do sol que entra aqui, estão vendo aqui atrás de mim pela janela da porta que eu deixei aberta, e também de uma lanterna, fica aqui em cima de mim, tem uma luz mais forte, que eu carreguei ontem porque eu sabia que podia faltar luz hoje, porque sempre falta luz quando tem temporal. Então não é porque tem hoje o ciclone que é essa exceção, tanto é que hoje não tem nem temporal, hoje tem até isso aqui é a luz do sol, esse quadradinho que está em volta de mim é a luz do sol que está entrando pela janela que tem na minha frente ali. Mas vamos discutir, já expliquei toda a situação do ciclone, fiquei uns 5, 6, 7 minutos explicando a situação do ciclone, como é que está a coisa, uma demagogia política em cima disso na outra análise, quer pegar essa explicação, assiste outra análise que eu explico direitinho a situação. Hoje eu quero falar de 3 temas diferentes, um deles é o que dá título à análise aí que vocês estão assistindo. Então os 3 temas que eu trouxe para a discussão hoje, dentre eles esse que dá título à análise, são o seguinte: a rendição de membros do batalhão de Azov que estão sendo retirados da siderúrgica na qual estavam entrincheirados lá na Ucrânia. Então vou discutir as tropas russas rendendo esses membros do batalhão de Azov que estão se entregando. Pode ser que eu feche um pouquinho o olho para enxergar porque está escuro aqui, tá? A minha folhinha de consulta está aqui na minha frente, mas como a luz está baixa eu vou ter que apertar um pouquinho o olho para enxergar. Vou discutir a questão do batalhão de Azov, membros do batalhão de Azov se entregando, uma importante conquista russa na região de Mariupol. Vou discutir um pouquinho da simbologia desse acontecimento. Vou discutir também a Rússia saindo da OMC e OMS, o significado global disso, porque não é a questão da importância para a Rússia, é o que isso significa na ordem da geopolítica, o que isso significa na nossa ordem global vigente. Porque o tempo inteiro se discute sobre nova ordem mundial, nova ordem global, então é preciso discutir o que este processo da possível retirada da Rússia, da OMS e da OMC, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial do Comércio, significam para a ordem global. Qual é o significado disso? Porque é possível que isso seja o início de um processo. Já discuti aqui no canal a possibilidade das sanções que hoje estão contra a Rússia também no futuro serem sanções contra a China, na consolidação daquelas 2 bolhas geopolíticas e comerciais. Então, o que hoje a Rússia está fazendo é possível que amanhã a China venha a fazer. Isso tem implicações para a discussão geopolítica que a gente precisa analisar aqui no canal. E o último tema que eu vou discutir com vocês aqui no dia, eu estou fazendo um sumário agora no início, tá? É a questão do Biden estar recolocando tropas na Somália e o possível significado disso. Logicamente, coloquei hoje de manhã um comentário lá no canal do Telegram, junto com uma reportagem, um recorte de uma reportagem, acho que da CNN, se não me engano, que eu extraí, da CNN norte-americana, acho que foi da CNN norte-americana. Houve quem dissesse que o Biden seria o sopro de um novo respiro democrático. Parece que esse respiro democrático aí virou um tufão que está bagunçando bastante a geopolítica global. Então vou discutir esses 3 pontos. Então, como eu sempre trago os meus 6 pontos habituais, as minhas 6 anotações diárias, 2 pontos vão ser para cada um desses temas que eu falei para vocês. Então os temas hoje são esses 3 e 2 pontos para cada um. Mas antes de eu entrar nessa discussão e desses 3 pontos, deixa eu falar sobre um outro tema, uma outra fala importante que teve no dia de ontem, que foi uma fala da secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen. Foi a segunda vez que eu trago aqui falas dela. Teve uma análise que eu fiz a partir de uma conferência que ela fez no Atlantic Council, que eu trouxe o discurso dela, como estava alinhado com o Great Reset. Agora eu volto a discutir aqui uma fala da Janet Yellen sobre a necessidade, já vou entrar nos pontos, tá? Só quero trazer essa notícia porque ela também é importante. Então, uma análise eu analiso o artigo e na outra eu trago um apanhado de notícias. Eu vou tentar fazer sempre isso. Essa aqui é uma análise cheia de notícias novas, mas que ajudam a gente a compreender o nosso panorama geopolítico. A Janet Yellen falou o seguinte, que é preciso que os Estados Unidos e que a Europa criem um amplo
um amplo plano de reconstrução, opa, travou, um amplo plano de reconstrução da Ucrânia, uma espécie de plano Marshall com uma quantidade massiva, uma quantidade enorme de dinheiro para reconstruir a Ucrânia no pós-guerra, isso contando que esse conflito vai acabar no médio ou no curto prazo. Então a ideia da Janet Yellen é a seguinte: uma grande soma de dinheiro da Europa, dos governos da Europa e dos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia a se reconstruir, inclusive para manter salários, aposentadorias, pensões, armamentos, logicamente, porque o complexo industrial militar norte-americano agradece a quantidade de dinheiro que está recebendo durante esse conflito. A questão é a seguinte: a Janet Yellen quer fazer um novo plano Marshall para a Ucrânia com dinheiro do povo norte-americano e do povo europeu. A pergunta que eu faço é: alguém combinou com o povo norte-americano e com o povo europeu se isso é ou não é uma boa medida? Questiono você sobre isso. Será que a quantidade, eu vou deixando as perguntas, porque é lógico que isso já está acontecendo, são praticamente perguntas retóricas. A crise, o aprofundamento da crise alimentar, energética, do custo de vida, da queda do poder aquisitivo das pessoas, somado ao fato de que o governo norte-americano e o governo europeu vão aumentar o seu dinheiro mandado para a Ucrânia, isso não vai gerar um aumento dos protestos que já estão ocorrendo? Nos Estados Unidos tem protestos enormes, protestos bastante grandes contra o fato do governo Biden gastar com a Ucrânia, ou melhor, ele não gasta com a Ucrânia. Manda o dinheiro nem pinga na Ucrânia, é um dinheiro que vai do povo norte-americano para a indústria o complexo industrial militar norte-americano, a indústria de armas norte-americana, com a desculpa de usar na Ucrânia, mas quem está ganhando dinheiro são as empresas norte-americanas, o complexo industrial militar norte-americano. Verbas para o meio militar e aumento de ganho da indústria armamentista, com o dinheiro do povo. Em vez de o dinheiro para o povo, vai para armas que vão ser usadas na Ucrânia para retardar as operações russas. Então tem vários objetivos, um ganho de dinheiro por parte de setores norte-americanos e uma operação para atrasar a consolidação das operações russas dentro da Ucrânia, isso fazendo parte de um contexto geopolítico. Então os protestos vão aumentar em tamanho. Aí o que a Janet Yellen fala a respeito disso? Não, a gente está expropriando ativos russos e bielorrussos e a gente também vai usar esse dinheiro para ajudar a Ucrânia. Então existe um pacote de medidas que tende a não deixar o povo norte-americano muito satisfeito. Eu até peço que quem está aí nas redes pesquise um pouco sobre os protestos de cunho trabalhista que estão crescendo nos Estados Unidos. Tá? Tem uma quantidade enorme de pessoas que estão reivindicando aumentos salariais em função do contexto de crise e da perda de poder aquisitivo. É uma questão bastante espinhosa. Ontem eu vi o Elon Musk falando sobre isso e o cara estava cuspindo marimbondo porque, na verdade, existe uma carga enorme sobre as empresas, essas grandes magnatas que estão enriquecendo um monte e, logicamente, o povo acertadamente está enxergando isso. As classes médias e trabalhadores estão enxergando que, esses magnatas estão cada vez mais ricos, o contexto é de crise. Os caras estão enriquecendo um monte durante a crise e eu estou ficando mais pobre? Não, vamos dividir isso aí. O que aconteceu? Existe uma carga, uma pressão enorme desses setores populares sobre o governo e sobre as oligarquias norte-americanas. E esses protestos estão aumentando bastante, inclusive os contextos de greve. Então vamos prestar atenção nesse processo, porque logicamente que o contexto de crise vai exacerbar os ânimos. Por quê? Por causa da redução e do aumento da penúria do povo. E o povo vai fazer o quê? Vai gritar. Classes médias e trabalhadoras estão ficando cada vez mais pobres e não vão aceitar isso dessa forma. Então quem que puder pesquisar, pesquise sobre isso. Até ia trazer isso para discussão, mas acabei pegando tanta coisa aqui que algumas coisas eu deixo de fora. Se continuar aumentando esse contexto, eu trago para a nossa discussão aqui no canal. Então vamos entrar nos 6 pontos. Agora eu vou tentar enxergar aqui nas minhas letrinhas, nesse breu no qual eu me encontro. Não vou reclamar, tá? Tem uma luz do sol entrando e tem uma lanterna e o celular tem bateria. Então deixei tudo pronto ontem porque eu sabia que poderia acontecer. Não quero mudar o meu período de gravação, eu tenho todo o meu dia esquematizado, então assim, eu tenho que gravar nesse horário porque para minha organização do dia, aí de tarde eu estudo, uso os dados aí da internet no celular para elaborar os temas de amanhã para não perder a minha rotina. Então peço desculpa mesmo, tá? Eu peço desculpas pela iluminação precária, mas eu prefiro fazer isso do que deixar você sem análise, tá? Vamos manter
Vamos manter, apesar de tudo, né? Quando eu estava como diretor de escola, eu tinha um professor que ficava brabo comigo. Faltava luz, eu instalava energia de emergência em todas as salas e a gente tocava o baile, assim, do jeito que dava, pelo menos para os alunos terem aula, porque eu gosto de tocar a atividade assim, né? Mas vamos lá. Vou entrar nos 6 pontos agora. Vou começar pela discussão da rendição do batalhão de Azov, tá? Primeiro ponto. Membros do batalhão de Azov entregaram-se após se entrincheirarem em uma siderúrgica de Mariupol. Repito o meu primeiro ponto. Membros do batalhão de Azov entregaram-se após terem se entrincheirado em uma siderúrgica de Mariupol, que é uma discussão que eu fiz aqui também, né? Esses grupos paramilitares ficaram entrincheirados nessa siderúrgica de Mariupol, tinham alguns civis lá dentro presos com eles, foram libertados dias atrás e agora os membros estão se entregando. O que eu acho interessante é a abordagem que a mídia corporativa estava dando a isso ontem. Estava vendo algum noticiário, acho que... não me recordo qual é o canal que eu estava assistindo. Mas é algum que tem, acho, não sei se era CNN, Jovem Pan, não me recordo. É um que tem na internet, porque eu não tenho TV aberta, então é algum desses aí. Acho que era CNN. Aí a moça que apresentava o programa diz o seguinte: esperamos que a Rússia tenha humanidade com esses grupos que estavam lutando de maneira patriótica e blá 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 blá. A gente está falando de um batalhão de Azov, entendeu? Um grupo paramilitar neonazista. Então essa é uma questão que tem que ser dita. O batalhão de Azov controlava essa região. A região de Mariupol era um reduto do batalhão de Azov, que foi retomado pelas forças russas. Até porque o batalhão de Azov é um grupo paramilitar com um discurso racial, inclusive. Não à toa houve um constrangimento aí público, porque encontraram o mesmo símbolo no braço o mesmo símbolo neonazi utilizado pelo rapaz que promoveu lá o morticínio lá nos Estados Unidos do tiroteio dias atrás. Esse mesmo símbolo é utilizado pelo batalhão de Azov. Isso significa que esses caras têm um discurso racial. Dentro da Ucrânia tem um batalhão de Azov que faz um discurso de pureza racial ucraniana e ataca os grupos de origem russa que vivem na região do Donbass. Por isso que as operações russas são maciçamente nessa região de Mariupol. Porque para retomar um reduto que está sendo dominado por um grupo que quer exterminar a população russa dentro da Ucrânia. Não à toa a região do Donbass e a Crimeia fizeram questão de se separar da Ucrânia depois que esses grupos chegaram ao poder. Então é preciso observar isso com atenção, senão cai no discurso da mídia. Tomara que os exércitos russos não arranquem as cabeças dos pobres soldados ucranianos. A Rússia já se comprometeu a tratar de maneira humana as tropas, os grupos paramilitares ucranianos. Muito embora eu acho que a recíproca nem sempre seja verdadeira. Segundo ponto. O movimento significa que a Rússia tomou de volta, né? Tomou de volta não, né? Ela tomou uma importante, é porque aquela é uma região da Ucrânia, né? Tomou uma importante zona industrial e portuária das mãos do batalhão de Azov. Repito, o movimento significa que a Rússia tomou das mãos do batalhão de Azov uma importante zona industrial e portuária. Ele tem uma grande zona siderúrgica. Então tu tirou uma região estratégica de onde vinha o dinheiro do batalhão de Azov, que é um dos grupos que dão lastro para o governo Zelensky, mas que são grupos que estão subindo, estão galgando posições desde o episódio do Euromaidan de 2013 e 2014. Foram grupos ativos nesse processo de bagunça política na Ucrânia, grupos amplamente financiados pelos interesses norte-americanos lá dentro. Então, deixa eu entrar no... Vamos para o terceiro e quarto pontos e a gente anda para um segundo tema, que é a saída da Rússia, da OMS e da OMC. Organização Mundial do Comércio e Organização Mundial da Saúde. Terceiro ponto. O parlamento russo está prestes a votar a retirada do país da OMS e da OMC. Segundo o governo russo, esses organismos viraram as costas para a Rússia, seguindo a linha das potências ocidentais. Então são organizações internacionais que assumiram lado. Automaticamente a Rússia vê nisso uma espécie assim, de posição parcial, e isso justifica a Rússia não participar mais desses grupos. Por que eu vou estar dentro de um grupo que não quer mais a minha presença ali? Então eu estou me retirando. Iniciei um processo de retirada tanto da OMS quanto da OMC. Se eles viram as costas para mim, então eu vou virar as costas para esses grupos e vamos sair. Aí entra o quarto ponto, que é uma discussão de cunho geopolítico.
Esse movimento russo é mais um marco de dissolução da ordem global vigente. Essa dissolução dos organismos internacionais, essa falência do modo de organização internacional da política, da economia, do comércio, significa que a ordem que foi construída no pós-Segunda Guerra, aprimorada durante a Guerra Fria e consolidada no pós-Guerra Fria, tanto é que se fala da nova ordem mundial depois da Guerra Fria, então esses organismos todos que foram surgindo, se aprimorando para os seus objetivos. Boa parte desses organismos internacionais são organismos pró-atlanticistas. Então, o que significa a Rússia desacoplar desses organismos, assim como a China pode fazer o mesmo no futuro? Significa que a hegemonia atlanticista, usando um discurso de globalização, de direitos iguais, de multilateralidade, essa farsa da multilateralidade, quando na verdade o que a gente via era uma hegemonia atlanticista, esse mundo está fazendo água, esse mundo está se dissolvendo. Então o fato dos organismos internacionais perderem a sua legitimidade, a ponto do FMI falar que é preciso mudar o sistema financeiro, o sistema de transações, significa o quê? Que existe uma hegemonia afundando, existe um mundo em transformação. E esse mundo em transformação significa o quê? Significa que existe a emergência de um ambiente no qual o atlanticismo não dá mais todas as cartas. É por isso que se fala da emergência de uma multipolaridade. O mundo se dividindo em dois grandes blocos, aparentemente, é a percepção que eu tenho até agora. Se a coisa mudar, ou se eu entender de outra forma, eu comunico, que vou dizer, olha, eu estava equivocado ali, acho que a coisa está caminhando mais para cá. Mas até agora, o que tudo indica, está se consolidando uma bolha das potências ocidentais, uma bolha do Great Reset no Ocidente, com Europa, Estados Unidos, Canadá e Oceania, e uma bolha liderada por China e Rússia, que seria a bolha eurasiática, e os outros países dançando aí uma música tendo que dançar a música de um lado ou de outro, sofrendo carga para entrar de um lado ou de outro. Tanto é que o presidente da Finlândia falou numa entrevista, assunto que eu discuti ontem, né? Ele falou o seguinte, ontem ou anteontem, bom, agora acho que foi ontem, que assim, não existe mais espaço para países não alinhados a quem? A um lado ou a outro. Então, na verdade, o que o cara da Finlândia falou? Ele falou, não, estão baforando no meu cangote, eu tenho que entrar aqui, eu vou entrar aqui. Porque se eu não entrar aqui, até porque o papel desses governantes do Ocidente é se alinhar a esses interesses. Então tu está consolidando duas bolhas. E a dissolução dessa ordem anterior significa que os seus organismos não terão mais legitimidade. Então toda a ordem que aparece estabelece as suas instituições. Se as instituições estão sendo dissolvidas, é porque a ordem está sendo dissolvida. Então é assim que a gente percebe que existe uma ordem em dissolução. Diga-se de passagem, se a Rússia sair da OMS, ela não vai fazer parte do novo tratado pandêmico, que é ótimo para a Rússia. Porque o novo tratado pandêmico tira a soberania dos países, o controle do seu sistema de saúde. Então a Rússia, inclusive pode estar no cálculo da Rússia, isso eu não vou assinar isso aí. Porque assim, quando decreta a pandemia pelo novo tratado pandêmico, a OMS assume todos os sistemas de saúde do mundo. A OMS é uma central de interesses da grande indústria farmacêutica, da Big Pharma, dos grandes interesses privados da saúde, dos grandes interesses financeiros transnacionais. Então, tu entregar a saúde dos países para a OMS, tu perder o controle do teu sistema de saúde. Então, a Rússia saindo da OMS não entra mais nessa roubada, vai fugir da necessidade de assinar esse acordo, esse tratado pandêmico. Tanto é que flexibilizaram anos atrás o conceito, os critérios para determinar o que é uma pandemia, justamente para decretar pandemia por qualquer motivo. É preciso tomar um cuidado com esse tratado que está avançando e pouca gente está discutindo. Discuti várias vezes aqui no canal o avanço desse tratado pandêmico, que é um risco contra a saúde pública. No caso brasileiro, a nossa saúde pública seria entregue aos interesses financeiros transnacionais. Por causa da pandemia. Descobriram que o medo da pandemia faz com que as pessoas aceitem algumas coisas que em condições normais não aceitariam. Vamos falar rapidinho do Biden, porque isso aqui eu ainda vou me aprofundar mais nessa discussão aqui para trazer aqui para vocês, até porque a coisa ainda está no início, né? A gente está ainda no campo das falas públicas, né? Quinto ponto, o governo Biden decidiu reenviar tropas de combate de volta à Somália após o Donald Trump ter retirado. Não estou fazendo propaganda para o Trump, só estou dizendo que o Biden ele retrocedeu numa política de retirar as tropas da Somália. O Biden que seria o sopro de um novo respiro democrático.
Significa o quê? Que os norte-americanos voltam a colocar tropas. Isso não quer dizer que os americanos não atuassem militarmente na Somália de outros modos, tá? Até porque, pelo que eu li, os norte-americanos eles continuaram atuando, usando drones e fazendo ataques. Só que a retomada das tropas norte-americanas na Somália vai retomar aquele conflito eterno que não acaba nunca dentro da Somália. Isso mantém a Somália desestabilizada. Mantém a impossibilidade do povo, do país, encontrar o seu caminho de maneira soberana. Então os norte-americanos estão sempre bagunçando. O discurso é o de sempre, é combater o terrorismo. Então este é o discurso de sempre. E outra, a Somália é um ponto estratégico. Deem uma olhada no mapa onde fica a Somália e a importância que é controlar aquela região ali no que diz respeito, inclusive, ao trajeto de rotas comerciais de navios. Porque ali no Mar Vermelho os navios entram e vão passar pelo Canal de Suez. Então a Somália é um ponto estratégico. Tanto é que o distúrbio na Somália busca evitar que a Somália tenha autonomia e soberania para agir em prol dos seus interesses. E a região estratégica na qual a Somália se encontra justifica isso. Todo país que se encontra em uma região estratégica, um ponto estratégico, uma rota comercial, um importante ponto com muitos recursos, sempre esse país vai ser alvo de uma pressão enorme. A Somália sofre por isso. Então é preciso entender a posição da Somália, a posição geográfica da Somália, para tu entender por que a Somália é alvo de tanto assédio, são conflitos intermináveis na Somália. Sexto e último ponto. Os Estados Unidos alegam que o objetivo, como sempre, é combater o Al-Shabaab. Eu acho que é assim o nome, tá? Se eu estiver pronunciando errado, por favor, me corrijam aí. Um braço da Al-Qaeda no país. E a Al-Qaeda, vocês sabem que tem aquelas relações com os norte-americanos. Então eu crio o problema e apareço com um cavalo branco para vender a solução. Eu vou salvar este país. E detalhe, teve um presidente eleito anteontem ou na semana passada, um novo presidente que foi eleito na Somália, então pode ter uma relação direta com isso, mas eu vou pesquisar um pouco mais sobre esse tema para a gente discutir esse presidente eleito, para a gente fazer uma discussão um pouco mais embasada aqui. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Eu agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho funcionando, mesmo num contexto de ciclone e num contexto de precariedade de energia elétrica. Então vou continuar fazendo, tá? Para eu parar só se... Eu continuo sempre, tá? Eu vou tentar manter sempre as análises. Se não tivesse luz nenhuma, eu faria só o áudio, botava uma capinha no fundo e vida que segue, tá? Quer ajudar o canal? Todas as formas de apoio estão na descrição. Pode ajudar por boleto ou por cartão, pela plataforma Apoia-se, com o valor que tu quiser, uma ajuda solidária, não tem um valor específico, pode ajudar com o valor que tu acha que deve, que tu acha que cabe no teu orçamento. Ou pode ajudar o canal pelo Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo, é uma chave de e-mail. Vou parando por aqui, agradeço a todos que ajudam e mantêm esse trabalho funcionando todos os dias, até em contexto de ciclone. Então, dito isso, tchau para todo mundo.